Tudo bem. Olha, Tudo. apresentação essa de número, qual o número, Raposo, da apresentação? 165. O que eu gostaria de falar para vocês na apresentação número 165, essa não é uma apresentação comum do Grupo Personalidades em Foco, né? Como eu estava explicando para os dois, para o nosso palestrante, para o nosso co-palestrante, o Mário e o Marcelo, nós estamos sempre focando na área econômica, política, geopolítica e esporte. Nessa área de social ou filantropia, nós tivemos, se não me engano, duas apresentações. Uma foi de um projeto que estava acontecendo no ginásio de Recife, um projeto educacional com muito resultado. O outro foi do Instituto Ayrton Senna, onde a Viviane apresentou. E essa apresentação da Mansão do Caminho é uma apresentação que, como eu disse, não é o usual, mas é uma apresentação que eu acho importante para o grupo, para diversificar o que nós conversamos. Porque nós queremos fazer uma apresentação pequena, ou melhor, um grupo pequeno, para poder entrar no YouTube e bombar no YouTube. E a promoção no YouTube tem sido muito boa. Nós tivemos 800 visualizações, o que é bastante positivo, tá? Então, hoje, nós vamos estar falando sobre. Antes de eu falar do que nós vamos estar falando hoje, eu vou passar a palavra para. Cadê a Carmen, que desapareceu? A Tá ali Carmen na tá, ponta. a Carmen tá ali com a meia luz, porque ela não está se achando bem hoje, que ela está doente. Então, ela está meia luz para dar as boas-vindas em nome do grupo. Carmen, por favor. Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui numa missão duplamente em saia justa. Primeiro que eu estou, me perdoem, preciso pedir perdão a vocês, porque na verdade não é que eu não esteja me sentindo bem, isso eu faço todo dia. Mulher é fogo, né? Mas eu estou convalescendo de uma cirurgia nos olhos, então eu não posso ficar na luz. Então me perdoem por essa falta de educação. Eu ia ficar de câmera fechada, mas os meus colegas não permitiram e ainda me dão essa incumbência. Muito feliz, por sinal, porque estou aqui no lugar do nosso Charlie Mike, o que é altamente constrangedor para mim, porque é muito complicado, né, tomar esse lugar. Mas o nosso objetivo aqui é dizer aquela frase do nosso 01 do Almirante Léo Ferreira, senhor Mário Almeida, senhor Marcelo Neto, bem-vindos a bordo do Grupo Personalidades em Foco. Nós temos um grande prazer em recebê-los, porque temos sede de conhecer um pouco mais desse trabalho, né? Temos uma ideia do que vocês fazem através do Zótolo que menciona nos nossos encontros, nós vemos o Zótolo atuando também um pouco sobre nessa área, que é um trabalho lindo, né? Mas a gente tem vontade de conhecer a fundo esse trabalho. Então, hoje nós teremos esse prazer e nós queremos que vocês dois se sintam muito à vontade entre nós e que, se para nós também, tenho certeza, será uma alegria, uma satisfação ouvir e conhecer um pouco mais desse trabalho social do qual tanto necessita o nosso povo. Muito obrigada pela presença de vocês. Olha, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção antes de ler o currículo do nosso entrevistado é que todos esses trabalhos sociais são sempre ligados a alguma religião, a algum trabalho religioso. Tem sempre um trabalho religioso atrás. Nós evitamos de falar de religião nesse grupo, mas, logicamente, sempre cai nisso, mas a gente não discute o tema religião. Certo? Isso não é o caso. Como, por exemplo, quando nós convidamos o arcebispo, a conversa do arcebispo não foi, ele não estava promovendo a Igreja Católica, ele estava analisando a Igreja Católica, o que aconteceu no passado e como é que ele viu o futuro dela. Quando nós convidamos aquele imã, que ninguém sabe pronunciar o nome dele, a hora que ele começou a falar sobre o islamismo, nós demos uma parada, não, nós só temos interesse em saber como é que o islamismo cresce no mundo, como é que ele se encaixa no mundo, não é para, não queremos doutrinar ninguém no islamismo. Mesma coisa quando nós chamamos o rabino, chefe lá de São Paulo. No caso, vocês sabem que eu sou espírita, acho que a maioria de vocês sabe que eu sou espírita. Quem não sabe, estou falando agora. No caso, essa mansão do caminho, e vocês vão ouvir isso, foi fundada por um grande médium chamado Divaldo Franco, que fundou isso, vocês vão quando conhecer essa história, ele é espírita. Ah, o trabalho ali é um trabalho orientado
dentro do espiritismo, eu imagino isso, também nós vamos saber isso, mas o objetivo hoje também não é doutrinar ninguém sobre o espiritismo, certo? É só entender e cumprimentar o belo trabalho que tem sido feito pela Mansão do Caminho. Quem vai estar falando hoje conosco é o Mário de Almeida, e eu tenho o currículo dele aqui hoje. Eu vou ler rapidamente. Mário Almeida, ele é engenheiro mecânico formado pela PUC do Rio Grande do Sul em 1975. Você é gaúcho, Mário? Sou gaúcho. Você é gaúcho. De que lugar do Rio Grande do Sul? Porto Alegre. Porto Alegre. Você torce pro Grêmio ou pro Internacional? Torcia pelo Inter. Torcer pelo Inter, tá bom. Ele é um profissional atuante no setor de projetos e consultoria em ar-condicionado. Uau. Ex-presidente do Departamento Nacional de Projetistas e Consultores da DNPC, da Associação Brasileira Abrava, e é sócio da Associação Internacional ASHRA. O que é ASHRA? Acho. Associação Americana de Engenheiros Mecânicos de Ar-Condicionado e Ventilação e Aquecimento. Diversos prêmios nacionais e internacionais. Atualmente ele é presidente do Centro Espírita Caminho da Redenção e da Mansão do Caminho. São as duas instituições filantrópicas de reconhecimento nacional pelo trabalho, e se não mesmo internacional, que esse assunto já foi É, levado para fora, tá? E que é o trabalho, foi desenvolvido pelo fundador, que é o Divaldo Pereira Franco, que para os espíritas ele é considerado muito próximo a Chico Xavier, até imagino, né, Marcelo? Marcelo, ele faz parte do conselho fiscal da Mansão do Caminho e também ele vai estar participando, ajudando na palestra. Acho que alguns de vocês já ouviram o Marcelo falar no outro grupo que eu montei, que é o Diálogos Espíritas. Marcelo foi um dos palestrantes lá. Aliás, ele é um dos dirigentes aqui do Centro Espírita que eu frequento aqui em Miami. O Marcelo mora aqui em Miami. Então, antes de passar a palavra ao Mário, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo que descreve a Mansão do Caminho. Em 2025, a gestão do Centro Espírita Caminho da Redenção atuou guiada pela eficiência operacional, sem perder de vista o ideal de amor e caridade que sempre nortearam a história da instituição. Acompanhem as nossas principais realizações. Entregamos a requalificação completa da Escola Jesus Cristo, primeira unidade educacional fundada por Divaldo Franco em 1952. A estrutura conta agora com 16 salas de aula modernas, laboratórios, biblioteca e auditório, proporcionando educação integral e de qualidade aos seus 658 alunos. Revitalizamos a creche A Manjedoura, reformamos a enfermaria escolar e trouxemos climatização total e acessibilidade vertical ao Colégio Nilson de Souza Pereira. Nossos resultados na educação registram 1.100 estudantes matriculados, com mais de 4.000 horas de atividades socioeducativas. São 463 crianças e adolescentes em oficinas no contraturno e 60 atividades integrativas anuais. O resultado do esforço reflete no Enem. Mais de 50% dos nossos alunos do terceiro ano atingiram nota acima de 900 na redação. A preservação do nosso patrimônio foi constante. O prédio administrativo ganhou nova sala de treinamento e os setores de comunicação e gestão de pessoas foram ampliados. A infraestrutura de tecnologia também foi modernizada. Renovamos toda a iluminação viária do complexo, os espaços de convivência e o setor de recepção para acolher cerca de 2.000 visitantes do turismo religioso. Requalificamos a sala do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, ampliamos o refeitório e instalamos plataforma elevatória no edifício da Caravana Alta de Souza. A estação de tratamento de água, ETA, da Mansão do Caminho, que abastece toda a instituição, foi aprimorada com um moderno sistema de irrigação por aspersão, agora contando com 13 setores em pleno funcionamento e utilizando água tratada retirada do próprio poço. Na saúde e assistência social, a instituição permanece promovendo a qualidade de vida e o pleno desenvolvimento da população, conforme evidenciam os números.
Realizamos 350 mil procedimentos, 9 mil prescrições distribuídas, 17 especialidades médicas e 5 mil atendimentos em saúde mental. Promovemos mutirões de cirurgias, oftalmologia e mamografias, além de vacinação, dispensação de medicamentos e ações de desenvolvimento infantil. Seguimos garantindo proteção às populações vulneráveis, promovendo a redução das desigualdades. Cada um desses números representa uma vida transformada. Tudo isso é o resultado de uma gestão executiva responsável, guiada pelo ideal de amor e caridade que sustenta os valores do Centro Espírita Caminho da Redenção e da Mansão do Caminho. Agradecemos a confiança e o apoio de todos os associados. Muito bom, Mário, palavra é sua. Pronto. Então vamos lá. Então, eu estou como presidente do Centro Espírita Caminho da Redenção. De fato, são duas empresas, né? Uma é a Mansão do Caminho e outra é Centro Espírita Caminho da Redenção. A Mansão do Caminho é uma empresa mais nova, tem aproximadamente uns 5 anos, né? Antes, o nome Mansão do Caminho era usado como a parte social do Centro Espírita Caminho da Redenção. Esse Centro Espírita Caminho da Redenção, ele foi fundado em 7 de setembro de 1947, por Divaldo Franco e por Nilson de Souza Pereira, né? E aí a obra social Mansão do Caminho. Então, o Centro Espírita, ano que vem, vai completar 80 anos. A Mansão do Caminho, ela foi fundada em 1952, no dia 15 de agosto. Então, ela tem 75 anos. O Divaldo, ele completaria 100 anos no próximo ano. E nós estamos preparando uma solenidade muito grande na cidade de Salvador, no dia 1º e 2 de maio. Já foi alugado aí o Centro de Convenções do Estado da Bahia, com alocação de 3 mil lugares. Nós teremos diversos visitantes internacionais. Está sendo feito um trabalho em conjunto, né, com a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita Baiana, o Conselho Espírita Internacional e a Mansão do Caminho, para esse evento que vai acontecer ano que vem. É uma homenagem que o mundo vai fazer a Divaldo Franco. De fato, o grande idealizador, o mentor e o construtor foi Divaldo Franco e Nilson de Souza Pereira, né? Ele teve essa ideia de construir essa obra grandiosa, que eu considero grandiosa, né? Que, digamos, pode ser classificado como o maior centro espírita do mundo. Nós estamos, eu estou nesse momento aqui dentro da Mansão do Caminho, é uma área que nós temos 83 mil metros quadrados, aproximadamente 45 construções internamente, né? E circulam por dia aqui aproximadamente umas 5 mil pessoas. Nós estamos inseridos dentro de uma região muito pobre da cidade de Salvador. Aliás, a Salvador é uma cidade, eu diria que 70% de Salvador tem um índice de pobreza muito elevado, né? A orla, digamos assim, é onde estão as melhores construções e a parte mais nobre da cidade. E nós estamos na parte no bairro, já na saída, quem vai para a Feira de Santana, na BR-324, inseridos nessa área. Essa área tem uma população de aproximadamente 400 mil pessoas, que é o bairro de Pau da Lima. Pau da Lima, São Marco, Cajazeira, esta região aqui. E é uma região muito pobre. Hoje nós temos, naturalmente, eu acho que no Brasil inteiro, no mundo, a presença assim, de muita droga, né? Muitas facções criminosas que nos cercam, né?
Mas na Mansão do Caminho, pela respeitabilidade que adquiriu ao longo dos anos, nós trabalhamos aqui 24 horas por dia de portão aberto. Nunca tivemos nenhum incidente, nada, porque nós somos cercados pelos nossos clientes, né? Os nossos clientes são as famílias, são as crianças, os adolescentes, as pessoas que vêm buscar assistência social, buscam educação e buscam a parte de saúde, né? São os nossos pilares de assistência. De fato, esta obra aqui, quando ela foi fundada, ela tem esse cunho religioso, né? E sendo assim, a Divaldo Franco espírita, ele teve uma orientação espiritual, né? Essa orientação espiritual é da benfeitora, que é o guia espiritual dele, né? Que se chama Joana de Ângeles, e que nós conhecemos as diversas reencarnações dessa benfeitora Joana de Ângeles. Então, ela resolveu fazer uma obra de educação e pediu licença para fazer essa obra de educação para os mentores superiores a ela. Mas os mentores acharam por bem que, além da educação, ela também fizesse uma parte de assistência social, né? Que ela chama os Filhos do Calvário. Então, ela faz a assistência, nós fazemos aqui também a assistência social e fazemos a parte da saúde. E, obviamente, tem o viés religioso, né? Então, a Mansão do Caminho, fundada por esses dois jovens, em 1947, ela foi se desenvolvendo. O Divaldo sempre foi um homem assim de. Quando ele começou, ele teve o curso normal, foi o que ele fez, um curso normal lá em Feira de Santana, né? Não teve mais instrução nenhuma. Mas ao longo dos anos e da vida toda, que ele viveu 98 anos, ele adquiriu uma grande cultura, um grande conhecimento e um grande reconhecimento nacional e internacional, né? Visitou 71 países, fez palestras em diversas cidades de todo o mundo, né? Criou uma literatura espírita de diversos livros e de diversos autores, com reconhecimento, digamos assim, nacional e internacional também. Hoje, as obras dessa benfeitora Joana de Andes é reconhecida em diversas universidades do mundo. O trabalho dela, que se chama Série Psicológica Joana de Ângeles, ele é estudado em diversas universidades, né? Não só no Brasil, mas na Itália, na Inglaterra, na França, existem estudiosos nos Estados Unidos, né? E nós temos essa tradução dos livros para diversos idiomas no mundo, né? Então, o Marcelo, por exemplo, ele é o nosso participante do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais, mas aí em Miami ele é responsável pela distribuição de livros nos Estados Unidos e na América Central, né? Então, tem esse grande trabalho de distribuição. Então, o nosso foco aqui hoje é a assistência às pessoas necessitadas. Nós não existe nenhuma obrigatoriedade de ninguém de ser espírita ou adotar a religião espírita. Tanto assim que os nossos clientes que nos cercam aqui, a grande maioria é evangélico. Eu diria que 99% é evangélico, né? Da nossa clientela, né? E então nós temos diversos funcionários. Hoje nós temos 362 funcionários. É uma empresa assim de médio porte, né? Esses 372 funcionários, nós fizemos um organograma e dividimos, como se fosse um coração. Esse lado do coração, o lado direito, são as atividades meio, né? Então, nós temos desde a parte de gestão de pessoas, comunicação e marketing, captação de recursos, administração, financeiro e etc. E no lado esquerdo é o lado da atividade fim. Então, toda a atividade meio, ela trabalha para a nossa atividade fim. A atividade fim não dá lucro nenhum, é zero, só dá prejuízo, né? Mas a atividade meio é que busca os recursos, através da captação de recursos, para levar o dinheiro para a atividade fim. Nós temos nas duas instituições, seja no Centro Espírita Caminho da Redenção, quanto na Mansão do Caminho, nós temos o SEBRA, que é um certificado fornecido pelo governo federal,
que é renovado de 3 em 3 anos e que nos permite uma grande vantagem em termos de impostos, né? A gente não paga IPTU, não paga imposto de renda, não paga IPVA, diversas taxas, nós também estamos dispensados. E isto no Brasil hoje representa um valor muito significativo, né? E nós temos um sócio, então o nosso sócio aqui do centro é o governo, né? A quem nós temos que prestar conta regularmente, né, das nossas atividades. Então nós temos aí uma auditoria interna, auditoria externa, e de 3 em 3 anos nós fazemos uma justificativa para os ministérios, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Assistência Social, de todas as nossas atividades. Quando aprovado, eles renovam esse certificado e nós continuamos nos beneficiando desta imunidade fiscal e de impostos, né? O que para nós é muito bom e nos propicia alavancarmos os recursos para poder sustentar a estrutura toda que é montada. É uma estrutura, digamos assim, com 300, como eu disse, 360, mais de 360 funcionários, né? Numa atividade das 7 às 17 horas e que demanda muito trabalho. Nós temos aproximadamente aqui uns 400 voluntários, né? Uma grande quantidade de médicos, aproximadamente uns 30 médicos voluntários no centro médico. Lá de funcionário nós temos algumas enfermeiras, né? E é a nossa parte de saúde. Nós temos um dispensário onde nós fornecemos toda a medicação de graça. Uma grande parte dessa medicação nós conseguimos com a Prefeitura Municipal de Salvador. Nós temos um laboratório de análises clínicas, que também nós temos um convênio com a Prefeitura, nós fazemos diversas análises por dia, né? É uma quantidade enorme de pessoas que vêm fazer análise clínica. Também tudo isso que eu estou falando, tudo de forma gratuita, né? E nós temos também um núcleo, que é um centro de saúde mental. Em 2020, nós tínhamos um centro de parto normal, era uma casa de parto, parto natural, parto normal, né? Que nós encerramos as atividades. Encerramos porque nós executamos 11 mil partos ao longo de 10 anos, né? E o governo estadual ele construiu muitos bons hospitais no entorno de Salvador. Da cidade de Salvador hoje, ela é bem abastecida de hospitais governamentais. E alguns desses hospitais são próximos aqui da mansão. Então, aquela quantidade de partos que nós deveríamos executar por dia, que seria aproximadamente de 10 a 12, nós estamos fazendo só um. Cada parto estava nos custando 14 mil reais. Era muito mais caro do que qualquer hospital particular, né? Então, nós encerramos as atividades da casa de parto e hoje nós estamos reformando o prédio, ampliando a nossa assistência de saúde. Mas, por uma orientação também espiritual, nós, depois da pandemia, intensificamos o trabalho de assistência à saúde mental. Hoje nós temos uma equipe de médicos psiquiatras, aproximadamente 12, diversos psicólogos, que atendem de forma remota, a grande maioria, e outros atendem aqui pessoalmente. E uma quantidade também muito grande de psicólogos, né? Quem gerencia esse departamento é o doutor Leonardo Machado. O doutor Leonardo Machado é um ilustre médico psiquiatra, ele é a doutora Paola, ele é residente em Recife, vem e passa, digamos, todos os meses, ele passa uma semana aqui. Todos esses médicos, psiquiatras, psicólogos são todos voluntários. Não existe CLT com ninguém, né? Ele vem e faz o trabalho dele, e nós, nessa parte de psiquiatria, nós atendemos as nossas crianças aqui, que hoje nós temos muitos problemas de saúde mental na juventude. Os jovens realmente estão com bastante dificuldade, então nós procuramos dar uma assistência bem intensa e nós conseguimos, com a generosidade de um laboratório de São Paulo, que nos fornece toda a medicação da psiquiatria.
que a medicação é muito cara, né? Então a criança sai daqui e já recebe o remédio. Então nós temos o posto médico, que nós damos o remédio, fazemos o exame médico e o exame de laboratório e também o atendimento psiquiátrico psicológico com o fornecimento da medicação. Essa é a nossa parte de saúde. Nós temos ultrassom, raio-x e diversas especialidades médicas, né? Cardiologia, oftalmologia, tem 2 consultórios de dentista, né? Também tudo filantropicamente e generosamente concedido para aqueles que nos buscam assistência. Na parte da educação, que o foco nosso, hoje em dia, a nossa maior despesa já foi, com a casa de parto, a nossa maior despesa era a saúde. Então, quando a gente ia buscar o SEBAS, nós apresentávamos primeiro no Ministério da Saúde. Hoje nós temos que apresentar primeiro no Ministério da Educação, que é a nossa maior despesa hoje é a educação, né? Cada quantidade de crianças que nós temos, elas estudam de manhã na escola e de tarde fazem alguma especialidade, seja violão, balé, música, dança, piano. São 14 oficinas de contraturno. A criança fica aqui das 7 às 17. Esse ciclo nosso de educação, ele começa com 3 meses, de 3 a 4 meses, a criança na creche. Então, nós temos lá 175 crianças admitidas na creche. Ela sai da creche e vai para o jardim de infância. Aí, do jardim de infância, ela vai para o ciclo básico, de educação básica. Depois, ela vai para o Fundamental 1, Fundamental 2 e sai no ensino médio, no primeiro, segundo e terceiro ano, né? Então, nós temos esse ciclo de 14 anos de educação. Todos os professores, os educadores, é tudo com o curso da Mansão do Caminho, né? Nós temos um convênio com a Secretaria, com a SMED, Secretaria Municipal de Educação, que ela financia uma parte, nos dá uma parte do ensino infantil. Eu diria que 30% hoje nós temos do recurso público, 70% é recurso próprio, né? Na saúde também, mais ou menos no mesmo viés. Então, a criança, quando sai no ensino médio, ela sai bem preparada ou para uma universidade, eles fazem o concurso do Enem e pelas notas que eles têm obtido, eles conseguem bolsas, bolsas de estudo, né? E nós temos conseguido, de alguns doadores, que os meninos, às vezes, conseguem 50% de bolsa e essas pessoas financiam os outros 50%, né? Dá 50 ou 20 ou 30, alguns pelas notas que obtêm, eles vão até de forma gratuita, né? Então, os mesmos professores que estudam no Marista, no Vieira, no Pan-Americano, os mesmos professores que nós contratamos aqui, né? São os professores top da cidade de Salvador. A nossa professora, ela dirige a educação aqui há mais de 50 anos, né? E ela teve digamos assim, um ciclo também educacional na escola particular, e hoje ela trouxe todo esse conhecimento e nos ajuda muito na parte de educação. Então, a nossa parte de educação ela é bastante séria e nós acreditamos que é dessa forma que a gente vai contribuir para a modificação do perfil da humanidade, né? Através da educação. E no nosso ciclo de assistência social, nós temos dois viés. Uma que nós chamamos assistência social tipificada. O que é tipificada? É segundo os moldes estabelecidos pelo governo. O governo cria uma modalidade. Você vai assistir 50 pessoas, você tem que ter tantos pedagogos, tanto assistente social, a quantidade de funcionários que você tem. Então, isso é tipificado. Nós temos hoje tipificado 60 idosos, né? 30 da Mansão do Caminho, 30 do Centro Espírita Caminho da Redenção, com um trabalho tipificado, né? Segundo o modelo que a gente tem que justificar a contratação de funcionário, o trabalho que você faz, todos os relatórios. E nós temos 500 não tipificados, que, digamos, é uma caridade ao nosso estilo.
o estilo da Mansão do Caminho, sem a tipificação. Então, lá as pessoas vão fazer são recebidas, nós pegamos as pessoas com maior vulnerabilidade social, né? Pessoas com HIV, portadoras de doenças e enfermidades graves. Então, essas nós damos assistência. E nós damos a cesta básica de 15 em 15 dias. Nós damos uma cesta de mais ou menos 14,7 quilos, 1.000 cestas por mês. 500 no primeiro semestre, na primeira quinzena, 500 na segunda quinzena, para as famílias desses assistidos, né? Então, são 1.000. Cada cesta custa mais ou menos uns R$ 130, né? Então, esse é o dinheiro que nós temos. Todas as crianças que saem daqui no, da educação, elas levam 5 pães, cada uma delas. Então, a gente tem uma padaria, nós temos uma padaria, e nós produzimos de 2.500 a 3.000 pães por dia, para dar para as crianças que levam o pão para casa, né? Às vezes o pão não chega nem em casa, já fica no caminho, que a criança já vai comendo o pão no caminho. É uma beleza. E toda essa parte de alimentação, nós temos aqui cinco cozinhas, né? A cozinha da Escola Jesus Cristo, a cozinha da Alvorada, o refeitório central, que é para os funcionários, né? E para a escola do Nilson. Nós temos a cozinha que a gente chama da Casa Grande, e temos também a cozinha da creche, que é uma cozinha especial, né? Porque é uma alimentação mais voltada para a criança infantil. Então a criança começa lá com uns 4 meses, 3 meses, e vai até os 15, 16 anos na escola Nilson de Souza Pereira, né? E no final do ano nós temos o encerramento das nossas atividades. Então, nessa área de 83 mil metros quadrados, você desenvolve muitas atividades durante o dia, né? Aí vocês vão me perguntar assim, pô, mas e o dinheiro? Onde é que vem o dinheiro para tudo isso, né? Esse é o grande segredo. Como é que se sustenta isso? Que a gente precisa aqui, por mês, uns US$ 400.000, né? Vou falar aí para o Paulo, porque o Paulo já multiplica aí para ver quanto é que é o tal real, né? É que nós temos que pagar a nossa folha e todas essas atividades que nós desenvolvemos. Naturalmente, o Divaldo Franco, quando ele fez esse périplo dele internacional, ele fez muitos amigos, né? Muitos amigos, no mundo inteiro. Então, hoje nós temos uma rede de doadores físicos que nos ajudam muito mensalmente com doações recorrentes, né? Às vezes são doações de dinheiro, a grande maioria, às vezes são doações de imóveis, ou doação de joias, ou doação de relógio, de coisas do gênero, né? E que isto vai nos ajudando a manter a instituição. Nós temos também um grande trabalho com empresas, procuramos também, é bem menos, muito menos, né? A doação de empresa. O Divaldo Franco, ao longo da vida, ele fez muitos livros, em torno de 250 livros, que nós vendemos esses livros internacionalmente. O Marcelo nos Estados Unidos, nós temos o Milton Delgado na América Latina, temos o Manolo na Europa. Então, nós fazemos a distribuição internacional dos nossos livros. É uma outra parte. Ao longo dos 80 anos da mansão, houveram a construção de alguns empreendimentos, né? Empreendimentos comerciais, que nós, então, alugamos, e os recursos do aluguel, então, vieram para a Mansão do Caminho. Também conseguimos juntar algum dinheiro, fizemos aplicação financeira. É uma outra fonte de renda também, né? E nós estamos agora bem empenhados na captação de recursos com emendas parlamentares, né? A lei do Voanê, também, quando bem aplicada, ela tem um nome assim que as pessoas dão uma sensação ruim, mas a lei Voanê, quando bem aplicada, ela é ótima, e o governo realmente ajuda, porque deixa de receber os impostos e transfere os impostos para as empresas que fazem essa parte de filantrópica. Então, eu tenho ido a Brasília, já fiz reunião lá com os deputados estaduais da Bahia. Eles foram generosos. Ano passado nós conseguimos, de verba parlamentar, 2,4 milhões, né?
para custeio na parte de saúde, o que foi muito bom, né? Então, essa parte também nessa parte de captação, nós sempre intensificamos junto às empresas e fazendo projetos, né? Projetos para que as empresas se vinculem e nós possamos conseguir os recursos necessários para sustentar a obra, né? Eu não sei se eu já passei do tempo, Paulo. Eu estou falando aqui, mas eu não estou medindo. São Não, não, não. 19 horas. Você pode seguir. Eu só acho que você vai receber várias perguntas que vão estar, Certo, que você já vai estar esclarecendo a partir de agora, entendeu? tá. Eu acho que eu já falei mais ou menos uns 30 minutos. Eu expliquei mais ou menos assim o perfil da Mansão do Caminho, né? E que a Mansão do Caminho ela foi fruto realmente da grandiosidade de Divaldo Franco, né? O Divaldo Franco, como disse o Marcelo e você disse, é um médium de dons espirituais especiais. Eu convivi com ele, eu posso dizer que ele foi um homem completamente fora da curva, não existe nada igual, né? Ele tinha esse contato com o mundo espiritual. Não, o Chico também, né? Então, o Chico também, é óbvio, né? O Chico também. O Chico, ele fez o primeiro caminho. O primeiro caminho foi um médium mineiro, depois que se chamava Eurípides Barçanufo, depois veio o Chico Xavier e Divaldo Franco. Divaldo Franco deixou essa obra grandiosa, né? E ele tinha esse acesso ao mundo espiritual, o que facilitava muito as pessoas nas questões das particulares da vida, recebendo informações daqueles que já deixaram a vida física. Então ele se relacionou muito, ele era um homem muito bom, né? Ele era um homem especial, realmente, com um viés assim de maturidade que diferenciava ele de qualquer ser humano que eu pessoalmente tenho me relacionado no mundo. Não existe nada parecido, né, com a figura de Divaldo Franco. E ele deixou esse legado. Eu diria que tudo o que nós estamos hoje vivendo aqui na mansão é o legado de Divaldo Franco. Ele deixou um rastro, né, de informações, um rastro de. O Espiritismo Play, por exemplo, que é uma plataforma que nós temos, que é um Netflix espírita, ele tem tido um crescimento muito grande, né? As pessoas se associam, veem filmes, veem palestras, locuções, leitura de livros, audiolivros, né? E as pessoas vão se espiritualizando, se informando, e essa plataforma também é uma fonte muito grandiosa dos nossos recursos, graças a Divaldo Franco, né? O Divaldo Franco fez a parte espiritual da Mansão do Caminho, o relacionamento, né? O Nilson de Souza Pereira, que era um primo dele, que se vinculou na obra, ele fez a parte material, né? Tudo que foi mostrado no vídeo aí foi o Nilson que fez, né? Ele era um homem simples, foi marinheiro, né? Depois trabalhou no Correio, se aposentou e dedicou o resto da vida dele toda aqui na Mansão do Caminho, fazendo o que fez, né? Então foram duas pessoas grandiosas. O Divaldo não teria feito o que fez se não fosse o Nilson, e o Nilson não teria conseguido fazer a obra física se não fosse o Divaldo. Então foi uma sensação perfeita. Nilson e Divaldo que conseguiram alavancar o Centro Espírita Caminho da Redenção e a Mansão do Caminho. Agora eu estou aí pronto para receber as perguntas. Antes disso, Marcelo, você tem uma coisa a acrescentar? Não, o que o Mário trouxe nesse breve resumo, sem dúvida, traz a magnitude do trabalho que Divaldo deixou e o Mário à frente no momento como presidente. Há um detalhe que eu gostaria de salientar. O Mário trouxe a quantidade de funcionários que é natural para uma obra desta magnitude, não há como gerenciar isso com duas, três pessoas. Existem os funcionários que são assalariados, mas toda a diretoria, por exemplo, o Mário não recebe salário, e toda a diretoria. Ele continua É, tendo a sua atividade, ele é um engenheiro renomado, esteve há pouco tempo nos Estados Unidos, ganhou um prêmio aqui nos Estados Unidos, da Associação das Questões Relacionadas a Ar-Condicionado. Eu vou fazer aqui trazer uma referência. Ele hoje e vocês podem fazer as pesquisas, hoje é fácil, uma das maiores autoridades de ar-condicionado, de projeto de ar-condicionado.
E, por amor à causa e a este trabalho social, vinculou-se à Mansão do Caminho há muitas décadas atrás. Então a gente percebe de como recursos muito bem administrados, eu sei disso porque faço parte do CAEF, do Conselho de Assuntos Econômicos e Fiscais da Mansão. Você vê toda uma estrutura contábil extremamente detalhada. Cada recurso tem o seu destino, tem a sua origem. Você consegue fazer perfeitamente todo um rastreamento de toda a estrutura financeira dessa instituição. Então, isso é algo muito bonito, porque qual é o objetivo que a mansão tem como fundamental? Transformar indivíduos em pessoas de bem, em homens de bem. O que é o homem de bem? É aquele que pratica a lei de justiça, de amor, de caridade para com seu próximo, na sua maior pureza. E todos nós temos esses potenciais. A coisa mais interessante que o Mário trouxe é exatamente isso. Não existe distinção de religiosidade, de grupos religiosos ali, não existe nenhum tipo de proselitismo na mansão. Sem dúvida existe o viés religioso, mas a grande maioria são evangélicos, católicos, de outras doutrinas religiosas, e o grande objetivo é atender o indivíduo, formação de um homem de bem. Isso é Eu me fundamental. esqueci de falar do movimento Você e a Paz. Você podia falar, Marcelo, para eles, para Isso. mostrar o que é a paz e como nós somos ecumênicos, né? Olha que interessante. Há mais de 2 décadas, e o Mário vai me corrigir, na época de 1998 começou primeiro, Marcelo. 1998, Divaldo Franco teve uma ideia. Ele foi a algumas regiões de extrema vulnerabilidade, comunidades extremamente perigosas, e promoveu ali numa fala corajosa, até de uma certa forma, entre aspas, peitando o status quo daquela situação, da droga, de todas as situações realmente muito deprimentes, falando de paz. Aquilo ganhou uma certa, até um, incomodou bastante os líderes que estavam ali, que faziam parte de toda aquela situação criminosa. Muitos destes criminosos passaram a ser pessoas melhores. Até chegaram ao Divaldo num primeiro momento, peitaram o Divaldo, ameaçando-o de morte. Veja como é que é a força da palavra, mas não simplesmente de uma narrativa, de ações associadas a um homem bom, como o Mário muito bem trouxe. Então, estas pessoas que faziam parte até destas facções perigosas, muitos deles se transformaram em jardineiros da mansão do caminho, ganhando salário mínimo, com seus esforços, com seu suor, mas cambiando a profissão do dinheiro fácil para uma posição de justiça, para uma posição de muita mais beleza. Resumo da história: isso ganhou uma expressão tão grande e aos poucos o Divaldo começou a convidar outros religiosos de outras correntes religiosas para falarem de paz. Isso ganhou uma expressão tão grande que hoje faz parte do calendário oficial da cidade do Salvador. O dia Dia 19, 19 de dezembro. 19 de dezembro, vocês vão perceber, todo o ano 19 de dezembro, desde 1998, como o Mário falou, passa agora o que eles fazem um grande evento público, onde diversas pessoas são convidadas, de diversas correntes religiosas, para falarem de paz, de algo comum que todos nós temos sede. Então, esse algo tão bonito ganhou uma expressão tão grande e não existe nenhum tipo de proselitismo. Estamos falando de uma coisa comum que todos nós buscamos. Então veja o ideal de conversa, é o ponto de convergência de todas as mentes, de todas as pessoas, de todos os cidadãos. É algo muito bonito. Já participei de vários encontros, Você e a Paz, quando estamos em Salvador. O Mário e vários artistas são convidados, pessoas de diversas religiões. É algo muito bonito. Você quer complementar alguma coisa, Mário? Eu acho que ficou bom. O vereador Pedro Godinho, ele fez em Salvador o Dia Municipal da Paz, 19 de dezembro. E o Divaldo antes visitava diversos estados e diversos países do mundo no movimento Você e a Paz. Hoje tem 22 países vinculados ao movimento Você e a Paz. E Uhum. num centralizamos tudo num único dia, no dia 19 de dezembro, onde nós fazemos essa comemoração do movimento Você e a Paz. Convidamos líderes da Igreja Católica, da Evangélica, da Umbanda,
e que vem e faz o seu discurso, cada um falando da paz ao seu modo, né? E o Exato. Divaldo foi meio o idealizador desse movimento Você e a Paz. Falamos de quê? O que o Divaldo traz nessas questões? Fala de paz, traz questões relacionadas à moralidade, ao civismo, ao relacionamento, É, o respeito. Então é algo muito fantástico, muito especial. Muito especial. Não sei se. Não, foi ótimo. Eu tenho várias perguntas aqui. A primeira pergunta aqui, rapidamente, é o seguinte: pelas minhas contas, vocês levantam basicamente 3 a 4 milhões, 3 milhões e meio de dólares por ano, é isso? se você somar, você já deve ter feito a conta aí, né? É isso aí É, mesmo. mais ou menos isso. Isso daí, isso daí vem através de doações, vendas de livros, é isso? Doações, vendas de livro, aluguéis, Espiritismo Play, emendas parlamentares, Não, 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 basicamente eu não tô. Não, porque você falou que o seu custo, 70% vem de recursos privados e 30% vem do privados. governo. Então, esse setenta por Na cento. parte de educação. É, na Ah, parte tá, de Educação e educação. saúde. tá. Tu tem toda a assistência social que não tem nada, né? Tá. Agora, essa parte, por exemplo, essa parte de educação, você falou que você tem os melhores professores de Salvador. Tem. Eles cobram por É, esse trabalho ou eles fazem isso claro, como. são pagos. São Ah, porque pagos. ninguém faz como voluntário? Não, o professor não tem nenhum voluntário. Tá. E vocês têm abrigo lá também, não? Não, Não. ninguém dorme aqui. Nós Tá. temos hoje 10 moradores aqui na mansão, né? São as tias muito antigas e a mansão do Caminho ela tem um ar que eu vou dar até o segredo para vocês aí, viu? O ar da mansão é um ar especial. A longevidade das pessoas aqui é muito grande. É Por verdade. exemplo, o Divaldo 98, né? Eu tenho aqui a tia Dilma 91, a Iraci 98, tem a Gerulina 91. A mais novinha tem 68. Não O posso resto falar é o, todo mundo acima de 80, não posso falar o né? nome, senão ela me mata um dia. É, Não, 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 não. Em meu lugar tem que trocar o nome, tem que chamar o Asilo do Caminho, né? E não a Mansão do Caminho. é, Verdade. Uma pergunta também aqui. Ah, educação esportiva é dada? Esporte? educação infantil, não entendi. Não, não, esportiva. Vocês desenvolvem esporte para as Nós temos, crianças? nós temos um ginásio, né? Onde tem diversas atividades de educação física, é obrigação, né? É obrigatório, faz parte do currículo, né? E esse, Nós por temos exemplo, um ginásio coberto e temos um campo de esporte descoberto com grama artificial, onde os meninos desenvolvem as atividades, né? e esse atendimento psiquiátrico são mais para crianças ou para os adultos, para os pais das crianças? Para quem que funciona isso? Quando você pega a família, usualmente você pega a criança, mas o pai tem problema, a mãe tem problema. É, ele é Então você fruto do problema, acaba né? dando assistência para a família, né? Internação vocês não têm? Não, Não. não, Tá. não temos. Carmen, pergunta é sua, Carmen, por favor. Obrigada. É, Liga a luz aí, Mário, Carmen. não tem condição. Isso é muito chato, né? Desculpa, gente. Intimidade é fogo. Aí ele fica me perturbando assim. É, realmente está diferente hoje para mim. Mas, Mário, adorei ouvir o trabalho que vocês estão fazendo em Salvador. Que coisa linda. Parabéns pela disposição e pela visão, porque essa última parte que o Marcelo também, parabéns, Marcelo, aí apresentou sobre levar a paz, né? A gente fala muito sobre educação, e pelo amor de Deus, gente, educação é tudo. Nós precisamos sim de educação, mas se a gente não tem paz, para que É, serve a educação? Entendeu? é, Mas a minha pergunta, vamos lá, eu tenho, na verdade, duas perguntas muito simples, muito curtas. Eu fiquei pensando, você falou muito, e eu conheço outros trabalhos como esse, e a base desse trabalho é o voluntariado, apesar de, sabiamente, vocês terem é, contratados alguns profissionais, porque tem coisas que não dá para ser voluntário. Não tem é, como, entendeu? A qualidade é é, muito abaixa, entendeu? Não tem responsabilidade. Então, enfim, a administração de vocês já sabe bem disso. Mas eu gostaria de saber sobre voluntariado destes que são
beneficiados pelo trabalho, que são os seus clientes, né? Como vocês gostaram. Eu achei muito legal isso, vocês Sim. dizerem que são os nossos clientes. É, Muito bacana. Destes clientes, depois que não precisam mais serem beneficiados pelo serviço, eles retornam para ajudar como voluntários? Eles voltam entendendo assim a importância do trabalho, né? E doando um pouco do seu tempo como voluntários. E uma pergunta muito pequenininha aqui no vídeo, eu ouvi uma coisa muito interessante que vocês têm aí na sede, né? Aí no espaço de vocês, mansão. o turismo religioso. O que seria isso? É uma boa pergunta, boa pergunta. Então tá. Então vamos lá. Curiosidade, né? O que seria turismo Quando eu religioso? falei, é, Ah, quando eu falei do organograma, eu fiz assim um coração, né? Lado direito e sim, lado esquerdo. Na atividade meia não tem um voluntário, só funcionário. Eu digo sim, sim, não, não, tem que fazer desse jeito, né? Então não tem voluntário, não posso fazer isso, né? Então o voluntário fica no lado, todo no lado direito, na atividade fim. Então lá estão sim, os voluntários, né? E nós necessitamos muito, muito, muito dos voluntários, né? Mesmo que ele falte, às vezes não vem, tem uma desculpa, se ausenta, mas nós temos uma quantidade de voluntários fiéis, fiéis, né? Por exemplo, se você tiver um centro espírita na cidade de Salvador, lá na cidade, os teus frequentadores são os residentes dos edifícios que estão do lado, dos prédios. Eu aqui não tenho ninguém, eu não tenho um frequentador. O frequentador tem que vir da cidade, então ele tem que ser muito fiel e gostar muito da instituição para pegar a BR 324 a 20 quilômetros de Salvador, de noite, voltar para casa às 10 horas da noite, numa cidade que tem um índice de hoje de, de segurança muito baixo, né? Então a pessoa tem que gostar muito. Então nós temos bons frequentadores que vêm por fidelidade, por amor a Divaldo Franco e a casa, né? E hoje esse viés do turismo religioso foi muito interessante. Nós temos visitas aqui todas as terças e quintas à tarde. Aí você vai me dizer assim, mas quem são os visitantes? Não, é muito pouco de Salvador. A maioria são pessoas que vêm fazer turismo em Salvador. São Paulo, Rio de Janeiro, de outros países, né? Eles marcam no site, nós temos um site lá, a pessoa se inscreve, e ele vem no dia, ou quarta de manhã, ou terça e quinta à tarde. E faz o roteiro todo dentro da mansão, né? Visitando os diversos trabalhos. Então, e sempre tem, olha, no mínimo 20 pessoas em cada um desses dias que eu citei, né? Esse turismo. Então, ele vai, passeia, fica conhecendo as diversas atividades. E muitas pessoas que eram nossos funcionários, às vezes ele se aposenta e volta e fica como voluntário, trabalha como sim. voluntário na casa, sendo aposentado, né? Eu tenho diversos, até filhos, o Divaldo teve 666 filhos, né? 684. É, diversos, 684. Então, muitos desses filhos hoje são nossos funcionários. O meu contador principal aqui é filho do Divaldo, foi filho do Divaldo. Ele é o contador. Nosso gerente administrativo financeiro, Edmilson Júnior, ele era da Escola Jesus Cristo, né? O comandante-geral da Polícia Militar de Salvador era aluno da Jesus Cristo. Outro dia nós fizemos a inauguração da escola, aí veio a Polícia Militar, veio o policial lá, um alto, quase 2 metros de altura, com a metralhadora no peito, chorando, 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 porque ele era aluno da escola. E ele veio para a inauguração da escola, né? Então, deixa a mansão e esse relacionamento que o Divaldo fez, deixou um lastro muito grande dentro da sociedade. Então, as pessoas reconhecem isso. Por isso que eu posso trabalhar aqui de portão aberto, né? Todos os dias a polícia vem, entra aqui, passeia aqui dentro, sai, volta, né? Eles mesmos, eu nunca pedi isso. Eles fazem isso porque eles gostam da mansão, né? E se vinculam aqui todos muitas vezes, às vezes a Clésia, que é a diretora da escola, ela já atendeu diversos chefes de gangue.
O cara vem aqui cheio de corrente de ouro, anel de ouro, mas o filho dele está na escola. E ele vem para dar assistência para as crianças dele, né? Ele chegou a dar para a Clésia os cartões. Ele disse, professora, qualquer problema que a senhora tiver, a senhora me chame lá, ou no Morro da Cebola, ou lá no Alto de Pau da Lima, que eu vou lhe atender na hora, né? Então, nós temos o respeito mesmo do. Chega a ser paradoxal, né, Mário? É paradoxal, uma coisa impressionante. Eles entram aqui. Outro dia nós fizemos uma. No Dia dos Pais, convidamos todos os pais para uma festividade e tinha que dar o CPF. Não veio ninguém, porque tinha que dar o CPF. E com o CPF iam ser reconhecidos, né? Eles tinham medo que a gente passasse o CPF deles para a polícia ir atrás deles nessa festa que ia ter. Então ninguém veio porque eles não queriam dar o CPF, né? É uma coisa interessante. A comunidade aqui é muito interessante, né? Se eu posso complementar, Carmen, é interessante, né? Porque de maneira alguma a mansão tem conivência com aquilo, mas são os filhos que estão ali numa situação de É, muita vulnerabilidade e é. tendo necessidade do estudo e da situação toda gratuita. E se eu posso complementar o do Mário, quantos voltam, quantos assistidos, e o Mário trouxe isso de uma forma muito interessante, voltam para serem voluntários. A questão do turismo religioso é muito interessante, porque eu conheço algumas pessoas, quando estamos na mansão, que sequer são espíritas, são muitas vezes católicos, evangélicos, de outras doutrinas religiosas. Mas qual seria a religião principal que a mansão prega? Transformar pessoas em homens de bem, em cidadãos de bem. E isso, quando você vê toda a estrutura, todo o zelo, é uma cidade, são 83 mil metros quadrados, com 44, 45 edificações, cada um com seu departamento, com vários setores, um lago, tem um local ali onde tem toda uma situação de natureza. É uma beleza, é algo que você. Quando os portões, quando você passa aquele portão, você percebe, tem alguma diferença nesse ar. Então, ninguém ali está ali, como a gente brinca, né, dando pegando um livro religioso e dando uma paulada na cabeça. Não. As pessoas se impregnam percebendo, meu Deus, Ô como. Marcelo, eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão ficar estarrecidos. Aham. Todos vocês, eu tenho certeza. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu recebi uma visita de uma assessora de um bispo. Ela veio que queria conhecer a mansão. A senhora fica à vontade. O bispo gostaria de ter uma entrevista com o senhor. Tudo bem, não tem problema, estou aberto aqui para uma entrevista com o bispo. Ela veio umas 2 vezes e visitou. Foi na creche, foi na Escola Jesus Cristo, foi no refeitório. E depois de um dia, ela me telefonou e disse: Olha, o bispo Bruno Leonardo, ele é famoso aqui em Salvador, tem inclusive igreja em São Paulo. O Bruno Leonardo vai aí fazer uma visita ao senhor e vai lhe fazer uma doação. Eu achei que aquilo fosse uma piada, entendeu? Eu achei assim, pô, o bispo de uma igreja evangélica vai vir aqui para me fazer uma doação? Eu não acreditei, né? Ele marcou a data. Aí as funcionárias aqui ficaram todo mundo assim entusiasmadíssimo. O Bruno Leonardo vai nos visitar aqui. São evangélicas. Eu disse, meu Deus do céu, quem será esse Bruno? Eu não conhecia o Bruno Leonardo. Olha, aí elas me falaram tanto desse Bruno que eu tive que fechar os portões. Eu tive que fechar os portões. Aí chegou o bispo. Chegou o bispo com a esposa. Ele é realmente uma figura assim especial, muito educadíssimo, educadíssimo. Ele disse assim, e antes de ele chegar, de manhã cedo, ele transferiu 500 mil reais de doação. Ele doou 500 mil para a Mansão do Caminho. Eu recebi ele, disse, olha, eu já fiz a doação para o senhor, eu já sei, já recebi lá, já vi lá na minha conta. O senhor botou 500 mil reais, né? Ele veio, vocês não imaginam, as pessoas queriam pular o portão para cumprimentar o bispo. Algumas das funcionárias se ajoelhavam na frente dele, foi realmente assim, cenas comovedoras, né? E, quer dizer, eu achei maravilhoso esse ecumenismo, né, o Marcelo, da Isso. gente poder. Ele só falava de Deus, só de Deus. O que une, o que nos une é pensar no bem e pensar em Deus. A religião é um caminho, cada um pega o seu caminho da sua religião.
para chegar a Deus. Então foi maravilhoso. É um exemplo que eu dei, né? Isso. Pessoal, Do seu Bruno. obrigada pela resposta. Eu gostaria de pedir desculpas por mais uma falta de educação que eu vou precisar fazer. Eu tenho uma reunião que já começou às 8, às 20 Tá horas, que eu bom. precisei transferir. Vou passar para o Zótolo que vai seguir então. Muito Muito obrigado, obrigada, Carmen, pela Márcio. presença, Obrigado, viu? Mário, Marcelo. E Obrigada. vocês todos estão convidados para vir à Mansão do Caminho, Não, não conhecer a terminou Mansão do não, Caminho, Mário. viu? Não, não, não O terminou, Zótolo não, vai Mário. seguir. O Zótolo vai Certo, seguir. Eu que estou me tá despedindo. bom, Boa noite a tá todos. bom. Boa noite, Carmen. Boa noite. Senadora, com a senhora. Bom, eu tô muito impressionada com a exposição, pelo valor que tem, tudo isso. Segundo, também pelo orgulho como gaúcha de ver o destaque como profissional da engenharia, ele é na área da especialização dele, por ser colorado, né, por ser É, colorado, mas também uma outra identidade, e por o nome ser muito coincidente com um jornalista muito conhecido, Mário de Almeida Lima, do Rio Grande do Sul, que certo. era do estado de São Paulo, da sucursal. Então, eu quase assim digo, será? Puxa, é uma. Mas o senhor falou muito a esse bispo Bruno Leonardo, a minha É, secretária aqui em casa, que trabalha comigo há 39 anos, ela assiste e me passa todas as mensagens desse bispo. Ele é jovem é, e ele é é, cativante, de fato. Ele tem uma forma é, suave de pregar. Mas não é é, sobre religião que eu quero falar, Mário, vou lhe chamar assim pela intimidade, pela sua. Eu certo. quero até ao ouvir as histórias das longevidade aí do caminho, eu quero ir para aí para chegar aos 98. Também quero. Acho que aí tem uma água boa, né? Uma água boa que Com dá. certeza o ar aqui é diferente. É mesmo. Bom, mas a A minha pergunta vegetação é rica. a minha pergunta são duas coisas, duas questões que o senhor abordou. Primeiro, é que o senhor está cercado pelo crime organizado, pelas facções, por É, criminosos. Então, esse é um problema nosso de segurança da criminalidade. E um outro problema que a mim também me parece associado, que é a doença mental, que os senhores trouxeram esse tema para ser discutido. Em Porto Alegre, nessa semana de junho, agora, começa uma Semana do Cérebro, que é exatamente para tratar de todas essa temática relacionada às doenças mentais, a Alzheimer, a Parkinson, as doenças neurológicas e psicológicas. Nesses dois pontos, violência e doença mental, qual é a relação que o senhor pode fazer e se isso é falta de espiritualidade das pessoas, se é uma sociedade que se tornou violenta por falta de Deus na sua concepção de vida, qualquer Deus, Alá, Cristo, Maomé, todos os santos do Candomblé, os santos espíritos de Valdo Franco, Chico Xavier, enfim. Qual é a razão de nós estarmos vivendo esses tempos, a sociedade do mundo, não apenas brasileira, mas o mundo também enfrentando essa questão? Mário, Mário, eu vou te pedir, sim, por favor, vou pedir para o Marcelo responder essa pergunta. tá bom. Muito bem. É um conjunto de situações, sem dúvida. Há uma necessidade premente da criatura ter esta noção de que tem um destino e um objetivo muito maior na vida. Nós temos visto ao longo dos séculos quantos pensadores de grande capacidade intelectiva, mas ainda tão distantes destas questões relacionadas à religiosidade. Não estou falando nem de religião, porque, sem dúvida, as religiões são archotes, trazendo uma certa analogia, que vão nos levar a um conceito de transcendência. Quando todas as concepções se restringem e exatamente uma questão de trazer a religiosidade para o indivíduo, para que ele possa perceber que ele tem potenciais ainda inimagináveis, e eu vou trazer aqui uma fala de Jesus, né? Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Veja que o Cristo já apontou o caminho, vocês têm potencial aí dentro. E sem dúvida, isso vai nos trazer uma calma e uma serenidade muito importantes. Sem dúvida, existem todas as questões relacionadas aos conflitos, às questões sociais, as doenças mentais que fazem parte, sem dúvida, desta pauta emocional que todos nós
estamos vendo aí neste mundo complicado. Quando nós associamos e trazemos de uma certa forma a noção de Deus, seja ela como for, porque a gente tenta adaptar Deus, a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, num nível que a gente possa compreender. Mas ele é muito maior. Ele vai além das questões que nós conseguimos imaginar. Nós trazemos um Deus que ele tem o que? Características que são ancestrais. Ele tem privilegiados, ele tem preteridos, ele tem preferidos. Mas esse Deus que criou todo o universo não tem preteridos, tem os seus preferidos, que é toda a humanidade. Trazendo essa noção, isso nos traz serenidade, nos traz paz. E aos poucos a gente pode, mesmo diante das mais difíceis adversidades, perceber que há uma resposta que vai muito mais além. Não estou querendo trazer uma situação de conformismo com a pessoa. Absolutamente. Existem, cada um vai ter que dar conta da sua própria administração, e os governos são responsáveis por administrarem os recursos, por programarem políticas públicas corretas. A corrupção, que é um mal, e ela acontece em diversos setores, não simplesmente do dinheiro. Nós muitas vezes nos corrompemos na nossa fala, nas nossas atitudes, nas nossas pequenas coisinhas. Quando a gente percebe que a gente é feito para a felicidade, quando a gente percebe que a gente é feito para dar certo, não do ponto de vista financeiro, porque isso simplesmente é uma coisa circunstancial, né? Mas desenvolver essa felicidade interna, isso nos acerena o coração, nos traz paz, e eu não me acomodo do ponto de vista passivo, eu passo a ser ativo. Eu vou trazer aqui uma bem-aventurança que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Eu sei que o Paulo não gosta, né? Não tem nenhum objetivo religioso, mas nos fala de umas questões morais. No mundo vós tereis aflições, disse Jesus. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ele disse. E de uma certa forma, ele nos convida a vencer o mundo íntimo. E vencer o mundo íntimo é, sem dúvida, dar conta dessas questões que fazem parte ainda das questões emocionais. Sem dúvida, os profissionais na área da psicologia, da psiquiatria, podem nos ajudar, mas esses profissionais com uma visão de maior alcance, de transcendência, eles vão adicionar algo muito mais significativo do que simplesmente uma psicologia freudiana. Ela vai nos trazer um senso de transcendentalidade, e aí a gente passa a perceber: eu tenho esperança porque eu sou filho de Deus. Eu estou dando uma volta muito grande, o Mário com certeza vai falar muito melhor sobre isso. O Paulo me passou a peteca, né? Mas eu acho que isso tudo, senadora, é extremamente importante. Trazer a noção de Deus. Não um Deus vingativo, não um Deus antropomórfico, um Deus que é infinitamente bom e justo. E se ele é infinitamente bom e justo, o motivo das desigualdades, das situações que ainda estão nos acometendo, são simplesmente momentâneas. Eu não acredito em doença que perdure para o resto da vida. Eu acredito num ser humano que é capaz de se superar, é capaz de conseguir dar a volta por cima e, como diz a música, caiu, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos em frente. Mais ou menos isso. Tá bom. Deus continue iluminando vocês. Obrigado. Deixa eu tentar fazer um evento feminino hoje. Luísa, pergunta sua. Luísa, ela paralisou atrás. Luísa, pergunta sua. Oi, boa noite. Boa Boa noite. noite, Luiz. Primeiro, parabéns. Eu não conhecia, né, a moção, fiquei conhecendo agora. E, bom, achei um trabalho incrível, né? Muitos funcionários, muita gente envolvida, vários prédios, né? Deve ser bastante trabalhoso, né? Essa parte também administrativa. Mas, assim, é uma curiosidade mesmo. Qual o maior desafio hoje de vocês? Pergunta simples, direta. O meu maior desafio são os relacionamentos profissionais e pessoais, é lidar com as pessoas. O maior problema do ser humano é o ser humano. Somos nós mesmos, né?
Então, como eu lido com muitas pessoas, seja na área profissional, com funcionário, com voluntário, com os assistentes e com os assistidos. Então, as problemáticas são as mais diversas possíveis, né? Eu diria que o Divaldo Franco, uma das grandes características dele não era a mediunidade. Ele conseguia conversar com as pessoas, ele atendeu milhões de pessoas, né? E nunca ninguém, ele teve um propósito na vida, nunca brigar com ninguém, nunca deixar ninguém insatisfeito com a resposta dele. E ele conseguiu isto, né? Ele se tinha duas tias para conversar com ele, cada uma com um problema. Ele conversava com as duas saíam, não amigadas, mas saíam, e nenhuma delas ele dava preferência. Ele sempre atendia a todos. Então, eu acho que a grande virtude que a gente pode ter na administração da Mansão do Caminho é você administrar as pessoas. O resto é do cotidiano. A gestão é o de menos, né? Agora, você tem que ter uma habilidade de lidar com as pessoas, porque eu lido aqui com pessoas idosas, com crianças com autismo, crianças com diversos tipos de problemas emocionais, com professoras com problemas. Essas crianças vêm de bairros que você não imagina o local onde elas moram. Você ficaria assim estarrecida de ver, às vezes, onde eles moram e a promiscuidade que é ali gerada, né? Então, são pessoas muito difíceis, né? Muito difíceis. E o maior desafio são as pessoas. Mário, Obrigada por obrigado, responder. Ah, Luísa, pela pergunta também. Eu vou pedir para a irmã do Liseu perguntar. A Leia é uma outra mulher que está aqui presente. Leia, por favor, certo. abre o microfone aí, Leia. Você tá com o som fechado, Leia. Liseu, auxilia a sua irmã. Como é que ela abre o microfone ali, Liseu? Peraí, deixa eu ver se eu consigo abrir para você. Deve ser um botãozinho embaixo que deve ter. Agora, Pronto, agora, agora foi. Pronto. em primeiro lugar, obrigado, Zótolo, pela chance de poder assistir esse episódio de hoje. Parabéns ao Marcelo, parabéns ao Mário. Eu já conhecia um pouco da história da Mansão do Caminho, do Divaldo, já participei de casas espíritas na administração, sei um pouco a dificuldade e a complexidade, né? Na verdade, eu não teria uma pergunta para fazer, só dizer que é um trabalho realmente iluminado e que precisa de muito. Você disse, Mário, que o ar lá é especial, a energia é especial, né? E É precisa de especial, é muita energia, especial. É. muito, e precisa de muita energia para conseguir lidar com isso tudo, porque realmente o relacionamento humano não é fácil, lidar com É. pessoas não é fácil, numa região em que a criminalidade é grande e as dificuldades financeiras que sempre aparecem, né? Então, eu acho que não, assim, só tenho a agradecer o trabalho de vocês e parabenizá-los. Muito obrigado, Leia. Muito obrigado. Eu, Mário e Marcelo, eu vou encerrar porque já estou passando do horário. Só um comentário final. A verdade dele sempre me amola aqui. É aquela pergunta que você vai fazer do time de futebol. Eu já sei quais são os times de futebol dos dois. Um é tricolor, Certo. o outro é Inter, né? Vai fazer uma pergunta assim que também é. Quem que você acha que vai ganhar a Copa do Mundo, Mário? Olha, eu realmente eu sou completamente afastado do futebol. Uhum. Eu sei que não vai ser o Brasil. Não vai ser o Brasil. Marcelo. Não. eu também estou totalmente afastado, já não tenho mais acompanhado muita coisa, não. Estou É, bem afastado. Não sobra muito tempo para a gente ver futebol. A verdade é essa, né?
E dá para perguntar no mundo espiritual, eles têm a resposta lá, não, né? Ó, se tem, eles devem saber, né? É, Mas eu acho que o canal só troca de cima para baixo, não é de baixo para cima, né? Tá certo. Então, eu só queria um comentário e também uma pergunta que eu tenho. Eu sempre tive muito admiração por esses trabalhos que são feitos, do como vocês estão fazendo, embora sejam trabalhos filantrópicos. Mas eu tenho muita Certo. dificuldade de ver como esses trabalhos filantrópicos podem ser multiplicadores e podem mudar uma nação. Ou ficar sempre naquele grupo de pessoas que estão ali ao redor desse trabalho. Vocês veem alguma maneira que esse trabalho de vocês possa ser multiplicado? Eu acredito muito, Paulo. O mundo tem melhorado muito. É que digamos assim, o mal faz muito ruído e o bem é muito tímido. Mas eu que lido com muitas Boa frase pessoas, essa. Boa frase é, essa. eu lido com muitas pessoas e você não imagina como tem gente boa nesse mundo. Como isso. tem gente de bom coração, Ah, eu acredito generosa, nisso, eu acredito nisso. disposta a trabalhar, disposta a cooperar, que são muitos, 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 né? Uhum. É que essa pequena minoria aí faz esse estardalhaço todo, mas tem muita gente no lastro que é muito boa, né? Eu acredito E eu nisso, eu acredito acredito. que o Brasil, e o Brasil é riquíssimo, é um país lindo, rico, né? Não tem um país no mundo que tenha a nossa beleza, né? Então eu acredito no futuro. Pode ser um pouco mais demorado, mas o nosso futuro vai ser muito bom. Tá bom. Se eu puder Bom, complementar alguma coisa, Paulo, e é verdade o que o Mário falou, o Brasil é um país. Eu vivo nos Estados Unidos há 30 anos, eu estou aqui há 30 anos, né? E talvez, de uma certa forma, respondendo até a pergunta da Luísa, e o Mário trouxe que, de fato, o grande desafio é o próprio ser humano, e isso é, de fato, qual é o grande objetivo que a gente tem? É de nos transformarmos em pessoas melhores, né? Tem uma fala muito bonita, muito bacana, tá num livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, tá no capítulo 17. Eu sei de memória até alguns trechos, e fala deste homem de bem. Quando eu falo homem, eu falo homem, mulher, da humanidade, né? E fala a respeito do homem de bem. Esse homem de bem, ele fala assim, é aquele que cumpre, que tenta cumprir a lei de justiça, de amor, de caridade na sua maior pureza. Essa pessoa, ela vai interrogar constantemente a sua consciência sobre os seus atos, vai perguntar a si mesma se não violou esta lei íntima que tem dentro da gente, se não praticou mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil e se tem alguém que tenha queixa contra ela. Não significa que a gente vai ser passivo, cruzar os braços, de maneira alguma. Nós vamos ser proativos. Então, cunhar esse indivíduo, esse ser humano, é o grande objetivo das instituições todas que buscam a construção deste homem, deste ser humano, que vai ser, sem dúvida, o futuro da humanidade. E o Mário falou E tudo vocês dão educação moral e cívica, não dão? Sim, nas escolas, sim. bem. Sim. É algo até que tem faltado em muitas escolas. Isso é É, importante. Você trazer uma noção de civilidade, isso é muito importante. Patriotismo. Patriotismo, é. exatamente. Uhum. Paulo, Algum militar de alta patente frequenta a Mansão do Caminho? Eu tenho, tenho diversos militares aqui que frequentam, aposentados ou não, e tem inclusive palestrantes espíritas, né, Sim. que são que foram ex-militares, né? O presidente da Federação Espírita Brasileira é um general brigadeiro, Jorge Godinho Barreto Neri. Sim. É muito conhecido. Ele foi o mais alto cargo dentro das forças da aeronáutica, Aeronáutico. e hoje ele é o presidente da Federação Espírita Brasileira. Você conhece, Eliseu? É. Não, Não conhece? não conheço. Mas o que eu queria te falar é o seguinte: o Alípio expressou o desejo de perguntar já um tempo, Mas o acho que você Alípio saiu e voltou. O Alípio está aí na sala? Eu não estou vendo o Alípio. tá. Agora ele está sem imagem, mas ele eu acho que tinha caído, voltou e voltou. Né? Alípio, você está nos ouvindo? Voltou a imagem, não voltou o som. Não, ele está Tem com o que abrir o som microfone. fechado. Agora sim, Abriu, Alípio. abriu. Voltou sim.
Não, agora voltou. Você está com uma imagem. Boa noite a Ô, todos. Paulo, Boa Liseu. noite, Alípio. Alípio, você Peço está. desculpas que acabou a bateria e eu tive que correr e ligar meu celular na Não, não, bateria, você que eu está. estou acompanhando a Mara, estou fora de casa, né? Não, não, é que você tá com uma imagem E muito ruim, tá com uma imagem meio do umbral aí, leia longe. tentar melhorar aqui. Agora melhorou, agora melhorou, agora melhorou. Melhorou. Mas, em primeiro lugar, agradecer, né, pela transmissão aí das informações para nós que pudéssemos conhecer esse belo trabalho realizado. E mesmo Paulo, de alguma maneira, já tendo abordado a minha pergunta, né, eu vou frisar, né, num detalhe maior. Eu considero, né, o trabalho realizado por algumas igrejas, né, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, que tem escolas dedicadas à formação, desde o ensino fundamental até universidades, né, uma das contribuições mais importantes. E o trabalho, né, que os senhores realizam tem isso também, essa vertente do ensino, da formação desde os jovens. Os senhores conhecem outras instituições espíritas que têm trabalho semelhante no Brasil? E se existe a tendência, né, disso se multiplicar? Tem algumas instituições que têm esse trabalho de educação assim, a um nível bem menor, né? Tem jardim de infância, tem creche, ensino, digamos, o inicial, né? Os primeiros anos, primeiro, segundo, terceiro ano. Existem escolas, existem no Brasil, tem. Eu conheço aqui em Salvador algumas instituições espíritas que desenvolvem essas tarefas, né? Isso é muito bom. Obrigado. Nada. Ô, Mário e Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês, pela presença de vocês e pelo trabalho de vocês, parabéns, antes de Muito qualquer coisa. obrigado, Paulo. Eu queria agradecer realmente o tempo de vocês também de nos ouvir, né? E dizer que talvez não tenha dado todas as informações que vocês buscariam, porque eu também não tenho todas as informações comigo, né? E, e peço desculpas se falhei em algum ponto, né? Não, Mas me coloco, com certeza isso não aconteceu, Mário. eu me coloco aqui à disposição, aqui em Salvador, ou quando vocês quiserem, para visitar a mansão. Ah, eu vou querer visitar. E, Mas tem uma coisa que eu gostaria de fazer. Tem um colega sim, meu de turma, mas Raposo, você tá com o Tô. Raposo tá. Tem um colega meu de turma que ele é responsável pelo museu da Marinha aí no Farol. certo. Organizar uma visita das crianças a esse museu, acho que seria interessante também. Também, ó, com certeza, com Você, certeza. você organiza isso com o Reuben, Raposo? Falo com ele. Amanhã eu estou falando Poxa, com vai ser muito bom, ele, vai ser muito passando, bom, muito Porque bom. ao mesmo tempo, eu gostaria que vocês conhecessem também o almirante Garriga, né? O nome dele, do Garriga, é Garriga, do segundo Garriga. distrito, tá? Para organizar uma visita Certo, deles também à Mansão do Caminho. Eu falei com ele hoje tá sobre isso, bom, tá? tá bom. Então, muito obrigado, pessoal, viu? Tá bom. Agradeço Obrigado a muito você. mesmo. Um obrigado. Muito obrigado a todos, hein? Uma boa Tá Tá, bom. noite a todos. uma boa Boa noite, um Boa noite. grande noite, abraço. Marcelo. Boa noite, Mário. Boa Boa noite. noite, obrigado, viu? Uhum.